Amém. Os irmãos estão me ouvindo aí? Estamos sim, varão. Glória a Deus. Graças e paz a todos os irmãos. Deus seja louvado, né? É um privilégio estarmos aqui junto com os irmãos nesse culto abençoado. Poder já ter sido abençoado pela palavra de Deus, também pelos louvores ao Senhor. E é maravilhoso que Deus habita no meio dos louvores. E é tão tremendo desfrutar dessa presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Deus seja louvado, já temos orado ao Senhor por essa palavra. E louvado seja Deus, né? A palavra de Deus ela é sempre maravilhosa. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. E essa Bíblia, ela apta, né? Toda a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva, ela é eficaz, é perfeitamente habilitada para nos capacitar a viver aquilo que Deus tem para nós. E os escritos de Paulo são maravilhosos, como toda a palavra de Deus. E esse trecho aqui é tremendo, que é a segunda carta que ficou registrada, né? Que Paulo escreveu aqui à igreja que estava em Corinto. Essa igreja que passou por muitas adversidades, mas que tinham dons preciosos. E é maravilhoso a gente olhar na palavra de Deus que Paulo, orientado pelo Senhor, ele vai tratando aquela igreja, falando de diversas coisas. E chega um determinado momento que ele começa a falar a respeito de si, a respeito do seu ministério, o fato dele cumprir o seu ministério com verdadeira fidelidade ao Senhor. E muitas vezes, mesmo nós estando cumprindo a vontade de Deus, mesmo nós estamos buscando ao Senhor, nós acabamos passando por algumas aflições. E é interessante, porque algumas pessoas pregam um evangelho que não é o que está na palavra de Deus, como se em Cristo nós não tivéssemos problemas. Como se, uma vez que nós nos convertemos, todos os problemas automaticamente seriam extintos da nossa vida. E nós, quando olhamos para o verdadeiro evangelho que está na palavra de Deus, nós vemos que isso não é o que acontece de fato. Nós vemos na palavra de Deus que Deus faz nascer o sol e também faz cair a chuva sobre justos e sobre os injustos. E nós vemos que muitas vezes homens de Deus, cumprindo a vontade de Deus, passam por adversidades. E é interessante porque isso não é o nosso primeiro pensamento. A gente aprendeu, pela sociedade em que nós vivemos, muitas vezes, em pensar que se nós fazemos tudo certo, então nada de ruim vai acontecer. Só que nós vemos que não é assim. E muitas pessoas, com esse tipo de pensamento,
até mesmo por ser ensinado um evangelho que não condiz com a palavra de Deus, acabam se frustrando, se desanimando quando vêm as adversidades, quando vêm as tempestades, e aí muitas pessoas acabam parando pelo caminho, acabam se afastando do Senhor, e alguns chegam até botar a culpa em Deus, né? É interessante a gente ouvir algumas histórias, até mesmo em filmes. Eu me lembro daquele filme, o primeiro, Deus Não Está Morto, em que o personagem que perseguia o aluno cristão, na verdade, o que ele tinha no seu coração era um rancor por uma tempestade que ele passou em sua vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos alguém como Paulo, que foi um homem que se converteu de verdade. E que, desde o momento em que ele se converteu, ele quis dedicar a sua vida para fazer a vontade de Deus. E é tremendo, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, nós não vemos outro homem, outro apóstolo, fazendo uma obra como fez Paulo. Mas ao mesmo tempo nós vemos por diversas vezes Paulo apontando para si mesmo e vivendo aflições no cumprimento do seu ministério. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos o que nós precisamos ter em mente, o que nós precisamos guardar em nossos corações. E nós lemos esses versículos que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando a gente vê esse por isso, a gente percebe que tem a ver com esse contexto. E eu incentivo você a ler esse capítulo. Não só o capítulo, toda a carta de Paulo, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas esse capítulo de número 4, tão maravilhoso. E aí, enquanto Paulo vai falando diversas coisas, no versículo 7 ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E é maravilhoso porque nós não estamos sós, nós não somos abandonados, nós podemos enfrentar muitas aflições, estar sujeito. O Evangelho não nos isenta de passar por problemas, mas ele nos traz uma segurança de que nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo frágeis, como esses vasos de barro, nós temos um tesouro precioso dentro de nós, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos leva a prosseguir. E em momentos como esse, nós olharmos para a palavra de Deus e vermos a realidade do que Deus tem para nós, faz toda a diferença. Porque, meus irmãos, dentro desse período, se a gente imaginar, né, desde o começo de 2020, toda essa pandemia, e não somente isso, por tantos outros motivos que nós estamos vivendo, mas só por isso, quem que não passou por aflição e adversidade? Quem que não teve alguém perto que talvez se achou enfermo, ou talvez passando por apertos na questão profissional e financeira? Quem que não temeu? Mas, é como diz a palavra do Senhor: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Porque nós temos dentro de nós uma certeza, uma garantia que nos leva a prosseguir. E essa certeza de que o Senhor está conosco. De que as aflições, elas podem vir, mas as aflições não são maiores do que o socorro que está com o Senhor. Muitas vezes nós somos, como nós vemos enquanto Jesus estava aqui, as pessoas que chegavam até Ele, e quando a gente lê na palavra de Deus a história daquele leproso, que está lá em Marcos no capítulo 1, ele fala: Senhor, se Tu queres, bem pode me limpar. E aí nós vemos ali naquele texto que Jesus sente uma grande compaixão por aquele homem e o toca e fala: quero ser limpo, e ele é limpo. Porque às vezes nós, no nosso sentimento, na nossa mente, a gente acha que Deus não quer.
ou que ele não se importa, como nós vemos os discípulos ali, numa das viagens que eles fizeram ali no barco, Jesus cansado de todo o trabalho que ele vinha feito, curando pessoas, anunciando o evangelho, ele se deita ali numa região do barco, dorme, a tempestade se levanta e os discípulos vão até Jesus e falam: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? E aí Jesus ele mostra que se importa. E mais ainda, que ele tem todo o poder, porque ele se levanta, ele ordena, e ali o mar e o vento se aquietam. E eles ficam maravilhados diante de tudo aquilo. É engraçado, a gente pensa naquele homem em que tinha o seu filho, que muitas vezes era endemoniado, e o demônio jogava o filho dele no chão, em tantos lugares. E aí ele leva os discípulos de Jesus e diz: eles não podem fazer nada. E aí quando Jesus chega, descendo ali do monte da transfiguração, chega aquele homem e fala: Senhor, olha, eu levei meu filho aos seus discípulos, eles nada puderam fazer. E aí ele fala assim: Senhor, se tu podes. E aí Jesus fala: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aquele homem clama a Deus, fala: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E aí então Jesus liberta aquele menino. E temos tantas outras histórias na palavra de Deus, irmãos, de pessoas que passaram por aflições e nas aflições talvez desacreditaram do amor de Deus, do cuidado, talvez duvidaram da bondade do Senhor e da vontade de curar e trazer resposta, ou muitos até mesmo de que se Deus poderia fazer alguma coisa. Mas quando olhamos esse texto, nós temos a certeza que nós não estamos sós. E o fato de nós estarmos com o Senhor e termos Ele conosco, isso faz toda a diferença. Esse verdadeiro evangelho que nós temos, de que nós já somos salvos em Cristo, de que a vitória já nos foi dada por meio da cruz do Calvário, que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já venceu a morte. Não existe uma doença, irmãos, que Jesus não possa curar. Até mesmo o coronavírus foi colocado sobre o Senhor ali na cruz do Calvário. E Ele venceu. Isso nos dá essa certeza que nós encontramos nesses versículos, nesses 3 versículos, que nos leva a, pelo contrário, ao invés de nos desanimar, nos renovar a cada dia na presença do Senhor. Porque as aflições vêm e no nosso exterior, no nosso corpo, na nossa humanidade, nós podemos nos ferir, nós podemos nos entristecer, nós podemos temer, mas no nosso interior, buscando ao Senhor, que escolheu habitar dentro de nós esse vaso de barro, nós encontramos esperança, nós encontramos renovação, nós encontramos as forças necessárias para prosseguirmos. E é maravilhoso porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. O Senhor nos quer a cada dia renovar. E é interessante porque Deus nos chama a um relacionamento, né? A obra que Deus faz, em alguns aspectos, ela é instantânea, mas em outros ela é contínua e progressiva. Por exemplo, nós fomos justificados. Ele cravou todo escrito de dívida que nos era contrário lá na cruz do Calvário. E quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, e nós somos perdoados, somos justificados de uma vez só. Mas Ele nos chama a cada dia para um relacionamento, para que a gente cresça na presença dEle. E assim é que a gente vê nesse versículo, que fala assim, a gente pode até desanimar. A gente pode até ser atribulado, mas a gente não é angustiado. A gente pode até ficar perplexo, mas não desanimado. A gente pode ser perseguido, mas não desamparado. E ao invés de desanimar, a gente
se renova no Senhor de dia a dia. E é por isso que eu e você, nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. É por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E assim como o ramo não pode ter uma vida longe da árvore, nós não podemos ter uma vida longe de Cristo. E precisamos a cada dia ser renovados na presença de Deus. E é maravilhoso porque quando a gente faz isso, irmãos, algo muda dentro de nós. E aí a gente vê que Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque no momento em que mesmo na adversidade, nós encontramos o nosso lugar seguro, que é em Cristo, que nós entendemos que Ele é tudo o que nós precisamos, como nós cantamos no início. Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que é o alvo. E nós temos a certeza de que o pior que nós passarmos aqui não vai se comparar com aquilo que nós obteremos em Cristo. Que Cristo já conquistou, mas que um dia nós vamos desfrutar na presença de Deus. E é tão maravilhoso olhar para Paulo, que foi perseguido, ele foi açoitado diversas vezes. Ele foi apedrejado ao ponto de acharem que ele estava morto. Ele foi preso e tantas coisas. Mas ele olha para tudo o que ele viveu, todas as suas adversidades, e fala assim: olha, isso é leve, momentâneo. Aí você acha que passar por que ele passou, no momento em que ele estava passando, foi leve? Foi momentâneo? Porque quando a gente está passando por adversidade, parece que o tempo não passa, irmãos. Os minutos parecem horas. Os dias às vezes parecem meses. Quando a gente está na expectativa. Mas quando nós vamos até o Senhor nos renova, o Senhor nos revigora, Ele nos fortalece, Ele nos consola. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que habita em nós, Ele renova as nossas forças, independentemente do nosso corpo, independentemente da nossa idade, independentemente da circunstância. E quando nós desfrutamos isso, as coisas são colocadas no seu verdadeiro valor. Muitas vezes nós olhamos pela vista e vemos a dificuldade, vemos problemas, e não é que eles não existem, mas quando nós estamos na presença de Cristo, nós vemos que existe algo muito maior. E é isso que nós somos chamados para fazer. Enfrentar tudo o que nós temos que enfrentar. Mas sabendo que nós não estamos sós, porque Jesus prometeu, falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou assim: eis que eu estou com vocês, a não ser quando chegar uma pandemia. Ele não falou isso. Até mesmo aquele que se encontra sozinho num leito, ele não está só. E é tão maravilhoso porque a palavra de Deus diz que Ele afofa o leito. E mesmo nas maiores adversidades, Ele está conosco. E eu e você somos chamados, primeiro, a termos ciência. Porque as adversidades, elas são naturais. Consequência do nosso pecado. Tudo que aconteceu na terra, né? Tudo que nós podemos viver, a doença, a morte, tudo isso é consequência do pecado. Mas nós sabemos que Jesus já deu a resposta necessária. Ele já pagou o preço. E muito em breve, tudo isso vai passar. E quando nós olharmos, né, pensarmos, isso vai ser como Paulo disse, uma leve, momentânea tribulação. O que eu e você precisamos é estarmos conscientes que mesmo na adversidade,
Cristo continua conosco. Ele continua se importando. Ele continua nos amando. Continua tendo poder para trazer a resposta. E que nós possamos manter os nossos olhos em Cristo, sabendo que nós não estamos sós, mas podemos clamar ao Senhor e que muito em breve a resposta virá. E se você continuar a ler o capítulo de número 5 aqui, que vem na sequência, Paulo ele vai além, e nessa situação que nós estamos vivendo, a gente se pegue e olhe que é isso mesmo. Porque no versículo 5 ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, ele está falando do seu próprio corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Porque nem mesmo a morte vai poder vencer a Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte. Ele tomou as chaves do inferno e da morte e garantiu a mim e a você a vitória. Portanto, que eu e você possamos permanecer, perseverar, com a certeza de que nós não estamos sós e que, desde já, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que eu e você possamos olhar firmemente para Jesus e perseverar, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus abençoe os irmãos.